Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, os nossos estudos bíblicos da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Eu hoje vou trazer para você um estudo sobre um tema que é muito relevante, sobretudo nesses dias, né? Dias de muita desarmonia, porque as pessoas estão isoladas dentro das suas casas, muitos conflitos têm surgido e algumas pessoas têm sido vítimas, principalmente mulheres, de violências, né? Eu vou falar um pouco sobre uma pesquisa recente que fala sobre isso, né? Mas vamos utilizar, por enquanto, o texto bíblico que está no livro do Gênesis, capítulo 24, dos versos 1 ao 27, cujo título é Abraão manda o seu servo buscar uma mulher para Isaac. Isaac é o filho da promessa, né? Chegou a hora dele se casar e o seu pai achou por bem providenciar uma esposa para ele. Diz assim o texto bíblico, Gênesis 24, do verso 1 ao 27. Era Abraão já idoso e bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: À tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, a hora em que as moças saem para tirar água, e disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, uma moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que seja a que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência e virgem, a que nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. E ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, e tirou e deu aos camelos. O homem a observava em silêncio atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela de peso de 10 ciclos de ouro, e perguntou-lhe: De quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai
lugar que eu fique, eu e a comitiva? E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu à luz a Naor. Acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Esse texto, né? Como eu disse no início, é o texto que fala sobre o casamento, o início da história do casamento de Isaac com a sua futura esposa Rebeca, que ainda não se conheciam, né? Mas você entendeu que Abraão, pai de Isaac, recomendou ao seu servo, o de mais confiança, o mais antigo, que fosse à casa dos seus pais buscar uma esposa para o seu filho, e Deus o abençoou e ele conseguiu. Antes da gente dar continuidade, deixa eu ler para você a pesquisa que fala sobre o assunto que nós começamos a falar. E aqui essa pesquisa, ela diz que relatos de brigas de casais aumentaram, isso em 2020, 431% desde o início do isolamento, provocado pelo novo coronavírus. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública analisou milhares de menções no Twitter que indicavam a ocorrência de violência contra mulheres. Os números são assustadores. Foram analisadas 52.315 menções no Twitter, das quais 5.583 indicavam a ocorrência de violência doméstica contra mulheres. No estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre brigas de casais, além do aumento das mensagens na rede social, foi verificado que 25% dos relatos foram feitos às sextas-feiras. Aí são detalhes, né, que vão caracterizar a origem dessas brigas. 53% foram publicados à noite ou de madrugada, entre 20 horas e 3 da manhã. 67% dos relatos foram de mulheres. Segundo o fórum, a pesquisa foi feita após vários países registrarem aumento nos casos de violência contra a mulher desde que a pandemia do novo coronavírus se espalhou pelo mundo. O fórum também fez o levantamento sobre homicídios e homicídio de mulheres, com dados fornecidos pelas secretarias estaduais de segurança pública de São Paulo, Pará, Acre, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte. A maioria dos números apresentou crescimento na comparação entre os meses de março entre março de 2019 e março de 2020, ou seja, um ano de pesquisa, indicando que a violência doméstica e familiar está em ascensão. Lamentavelmente, está crescendo. No Mato Grosso do Sul, o maior número de casos, os registros saltaram de 2 para 10, um aumento de 400% de homicídios de mulheres. 400% a mais o número de homicídios de mulheres no Mato Grosso do Sul, o local mais afetado por esse indicador. O problema de saúde pública que tira milhares de vidas, né, tá. E aí eu vou fazer o meu comentário, né? Eu estava lendo aqui, mas eu vou fazer o meu comentário, né? O coronavírus, o isolamento social, isso tudo que faz as pessoas se tornarem menos pacientes, né? Mais agressivas, e tem causado tantos males, tantas mortes, tantos homicídios, principalmente contra as mulheres, que são as vítimas mais frágeis, né? Isso, segundo esse estudo aqui, né, conforme nos indica esse estudo aqui, a causa raiz é o isolamento causado pela pandemia, ou seja, um problema internacional, mundial, de saúde pública, que causa já milhares de mortes diárias pelas pessoas que são infectadas por esse vírus, pode causar ainda outras tragédias ainda maiores, né?
inclusive em pessoas que não foram infectadas, que são os desentendimentos nos seus lares, né? E quando a gente lê um tipo de texto, de documento dessa natureza, a gente precisa se perguntar: por que essas pessoas estão brigando? Por que elas estão se matando, estão se agredindo? Por que as mulheres têm sido vítimas de violência doméstica? Por que essa violência tem aumentado tanto na pandemia? A resposta é porque as pessoas estão mais tempo juntas. Os maridos estão mais tempo em casa porque precisa ficar isolado. Será que a paciência está acabando? Isso está fazendo aumentar as brigas? Essas brigas estão ficando cada vez mais calorosas e isso está gerando violência e morte? Será que é isso? Na realidade, a causa, a raiz desses problemas, dessas mortes, desses homicídios, pode ser muito anterior à pandemia. Talvez essas mortes que estão se multiplicando agora, nesse tempo, a causa real delas não seja a pandemia, mas seja um problema que surgiu muito antes, só que eles perceberam agora, porque o isolamento e o convívio de mais tempo próximos fez com que isso viesse à tona e borbulhasse na relação entre os casais. O texto que nós lemos vai nos ensinar alguns princípios sobre isso. Vai falar sobre o casamento de um homem que foi arranjado pelo seu pai, né? Seu pai arranjou um casamento para ele e ele sequer pôde ir lá conhecer a menina, namorar, comer uma pizza, levar para passear, bater um papo, ter aqueles momentos associados. Se você for ler o texto ao longo do livro de Gênesis, depois desse capítulo, você vai ver que Isaac e Rebeca, no dia que se conheceram, se casaram e já foram morar juntos. E o mais impressionante é que deu certo, né? Esse casamento deu certo na nossa cultura, fora de cogitação. Nenhum ser humano do século XXI, do ano 2021, tomaria uma decisão dessa de se casar com uma mulher que nunca viu, que seu pai disse que era a pessoa ideal. E por quê? Porque aqui existe uma distância cultural muito grande, né? No tempo de Abraão, os pais eram responsáveis por arrumar casamento para os seus filhos e para as suas filhas. E eles fechavam acordo entre si e os filhos apenas ficavam sabendo e concordavam de maneira totalmente subordinada, né? E aceitavam. E o interessante é que normalmente dava certo, até porque os motivos de separação que nós temos hoje não haviam naquele momento, naquele tempo, né? Que nós hoje utilizamos como argumentos para o divórcio, não era uma realidade dos tempos de Isaac. Então Isaac conhece, por sorte, né, graças a Deus, Rebeca era uma esposa bonita, né? Diz a Bíblia que quando ela o vê também, ele era um rapaz formoso, então até que os pais foram generosos aí com os seus filhos, né? Arrumou uma moça bonitinha para o filho, um rapaz bonitinho para sua filha, mas muito mais do que um rapaz bonitinho, do que uma moça bonitinha, o critério que foi escolhido não foi e está longe de ser a beleza. Então, hoje nós vamos falar sobre harmonia em família. E para falar sobre harmonia, é preciso entender que a harmonia depende da origem, da formação daquela família. Depende diretamente da origem, da formação daquela família. Se a gente deixar de lado as questões culturais, né, a distância cultural e temporal de Isaac para nós, e extrairmos daí alguns princípios e fizermos algumas comparações, né, que em tipologia bíblica esses personagens do texto podem representar, eles vão ter sim muita coisa a ensinar para todos nós que vivemos no século XXI. E o primeiro deles é: se nós olharmos para Abraão como sendo um representante de Deus, um tipo de Deus no nosso texto, nós vamos entender e podemos entender que facilmente você pode aplicar esse texto à sua vida de qual maneira? Principalmente você que ainda não casou. Você que casou, está casado, não tem mais diálogo sobre isso. Está casado, permanece casado. Mas você que está para casar, por exemplo, se Abraão aqui nesse texto é um tipo de Deus Pai, representa Deus,
Significa dizer que Rebeca, a sua esposa, foi escolhida para Isaac segundo a vontade de Deus. Você concorda comigo? Me dá um tempo para você pensar. Já dei, já pensou. Concorda ou não concorda? Ainda que você discorde, entenda. As palavras de Abraão para Eliezer foi: o Deus que me tirou da terra dos meus pais, é Ele que vai botar o anjo na sua frente, vai te preceder, vai à sua frente. E Ele vai direcionar. Eu estou falando para você ir lá naquele lugar porque eu estou seguro de que lá é o lugar aonde meu filho precisa se casar. Por quê? Porque onde ele estava, ele tinha ali muitas moças à disposição, entretanto de cultura cananeia, de pessoas idólatras, pessoas que tinham um entendimento religioso completamente diferente dele, certamente iria gerar conflito no seu casamento. E ele não queria um problema para o casamento do filho dele, ele queria uma esposa. Então ele foi buscar onde? Na sua família. Ou seja, a vontade de Deus é que você que ainda não casou, você que está precisando de procurar um esposo, uma esposa, busque essa pessoa de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, como é que você vai saber a vontade de Deus? Você vai precisar orar e pedir para Deus direcionar você da mesma forma que ele direcionou Eliezer. As coisas aconteceram não por um acaso. Não foi por acaso, porque ela estava exatamente no lugar que ele precisava que ela estaria. Então Deus estava conduzindo o futuro de Isaac. Por quê? Porque o pai, né, o pai dele, que era Abraão, disse para ele: olha, eu sei o que deve ser melhor para a vida do meu filho. Só que o filho confiava tanto no pai que não questionou em nenhum momento. O que falta na crente de hoje é a confiança de orar e deixar Deus escolher esposo, deixar Deus escolher esposa para você. E aí prefere fazer a própria escolha, busca das cananeias, busca dos cananeus. E aí vai ter problemas depois e vai lá para o gabinete do pastor, vai lá para o conselho pedir ajuda e perguntar: pastor, conselho, presbítero, o que eu faço com essa mulher? O que eu faço com esse marido? Aí ele vai dizer para você: sabe o quê? Até que a morte os separe. Fica lá, meu filho, junto. Por quê? Porque você não buscou a vontade de Deus. E aí vai ter problemas, fatalmente vai ter, e não vão ter mais tempo para serem solucionados. O tempo é antes de tomar a decisão. Então, o primeiro conselho para você que vai casar, que é uma família: ore, conheça a vontade de Deus. Segunda lição: Eliezer aqui, se Abraão pode representar Deus, Eliezer aqui pode representar as pessoas que são importantes para você, para te orientar. Deus não mandou Isaac lá direto. Falou para Eliezer: você é uma pessoa de confiança, então vai lá. Quando Eliezer volta com a moça, ele era tão confiável para Isaac quanto Abraão. E ele sabia que Isaac era um homem que iria obedecer ao seu pai. Então, o que nós aprendemos com isso? Todos nós, precisamos ter pessoas mais experientes do que nós, que sejam obedientes a Deus para serem confiáveis. Essas pessoas vão ter condições de nos auxiliar nessas questões de relacionamento. A nossa igreja é muito bem dividida nesse sentido. Nós temos diversos presbíteros, temos diáconos, temos conselheiros, temos pessoas que estão postas ali para te aconselhar, e via de regra os conselheiros têm alguns cabelos brancos. Por quê? Porque ele tem experiência, ele viveu, ele aprendeu alguma coisa com a história da sua vida. Então, erro fatal é um jovem querer fazer tudo de acordo com a sua própria vontade, sem consultar ninguém, sem orar, sem perguntar a opinião dos seus pais, opinião dos seus líderes, aqueles que são obedientes a Deus, que você sabe, conhece a vida, sabe que são pessoas sérias, confiáveis. Você precisa ter alguém que possa te orientar, porque isso pode ser perigoso. O casamento é uma decisão para a vida. E um passo mal dado nessa direção é irreversível. Não adianta, se vier me pedir conselho, eu vou dizer: está casado? Continua casado. A menos que corra risco de vida, se a pessoa também estiver te ameaçando de te matar, eu não vou aconselhar ninguém a ficar casado com um assassino, porque eu não sou louco, né? Mas, do contrário, vamos tentar resolver os conflitos do casamento. Não foi essa a tua decisão? Então, vamos lá, vamos sofrer juntos. E por último, né, se Abraão representa aqui Deus no nosso texto, Eliezer representa as pessoas mais experientes, Isaac e Rebeca podem representar os casais
né, que sabem que, independentemente do que puderem passar, se a sua aliança foi firmada segundo a vontade de Deus, é Deus que vai garanti-la até o final. Tá? Então, Abraão representa Deus, Eliezer representa as pessoas confiáveis, Isaac e Rebeca, que eram os pombinhos, os noivos, representam, né, as pessoas que vão se unir. E o fato de estarem unidos com base na vontade de Deus, em oração, em aconselhamento, não significa que não vão ter problemas. Se você olhar o livro de Gênesis, Isaac e Rebeca tiveram problemas seríssimos, problemas com os filhos tiveram problemas de relacionamento, viajaram para outro país e chegou lá, né, olharam de mau jeito para a esposa de Isaac. Eles tiveram muita dificuldade. Mas em todo tempo Deus esteve com eles. Por quê? Porque foi uma aliança firmada com base na palavra de Deus. E isso é o suficiente para que o próprio Deus sustente essa relação. Vale ressaltar que Isaac e Rebeca eram solteiros, tá? Quando se casaram, quando se conheceram. Ninguém resolveu largar o casamento anterior porque descobriu a mulher da sua vida, descobriu o homem da sua vida e não era aquele com quem se casou e trocou. Não foi isso. Foi um casamento, né, sério, feito de pessoas independentes, sem nenhum tipo de relacionamento, porque não há quem seja feliz às custas da infelicidade de outro. Grava isso, põe na sua mente e nunca mais esquece. Não é possível ser feliz às custas da infelicidade de outra pessoa. Portanto, seu casamento precisa ter alicerces sólidos, né? Bases firmes. E aí eu concluo dizendo que esses passos, essas pessoas, né, que estão sendo vítimas da violência, não é por causa da pandemia. É porque casaram com pessoas que não conheciam. Casaram com personagens, com pessoas que fingiram ser o que na verdade não são. E te enganaram, mas você não orou, né? Na verdade não é você, né? Eu estou falando dessas vítimas aqui do nosso texto. Foram enganadas, mas provavelmente não oraram, provavelmente desobedeceram. Algum pai, alguém deve ter dito, olha, não se envolve com essa pessoa, que eu estou vendo que tem perigo aí. Mas na hora da paixão, a pessoa fecha os olhos e aí depois olha o risco. Esses casamentos que acabaram com morte, fatalmente não foram feitos com aval do Senhor. Fatalmente não foram feitos com oração. E se oraram, talvez não tiveram o discernimento para ouvir a resposta de Deus, e isso pode trazer realmente consequências muito sérias. Então, para você que é solteiro, para você que está querendo um companheiro, uma companheira, ore antes. Busque conselho com pessoas confiáveis. E aguarde, porque todos os momentos da sua vida, em todos eles, bons ou ruins, Deus vai ser com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti.
sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero